Convosco. Estou aqui mais uma vez, né? Achei que na semana passada seria a minha despedida, mas felizmente, né, graças ao bom Deus, me foi permitido mais uma vez estarmos aqui para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. E o nosso tema de hoje, eu quero frisar que, de certa forma, ele está ligado a uma ministração que foi feita algumas semanas atrás, acho que foi a primeira das ministrações que eu fiz, que é falando sobre, primeira ou segunda, se eu não me engano, falando sobre o cristão passar ou não por tribulações, né, por dificuldades, por momentos de sofrimento. E por que tem essa vinculação? É porque, na realidade, o nosso tema de hoje ele é recomeços, né? E até porque também o projeto de vida da igreja para o próximo ano, né? É um ano do recomeço. Eu achei que é bastante oportuno falar sobre esse tema, até para a gente entender como que a Bíblia trata os recomeços que existem nela. Existem vários. Se a gente parar para pensar bem, a gente consegue encontrar várias referências de recomeços de vida, né? Se a gente pegar, por exemplo, Noé, né? Noé, a gente vê que ele passa por um período de vida em que ele foi desacreditado, foi zombado, e mesmo assim ele não arredou o pé, passa por uma grande tribulação, porque mesmo ele estando preparado, mesmo ele estando debaixo da fé e debaixo da ordenança de Deus, nós devemos concordar que passar por um dilúvio, né, passar aqueles tempos todos, aqueles dias todos, debaixo daquela situação de chuva e de incerteza, a hora que acaba o dilúvio, né, que ele volta à terra, e aí ele recomeça, né? E aí não só ele, né, mas através da vida dele, através da fé que Noé teve e da disposição em seguir ao que Deus determinou, ele teve um recomeço. E aí a gente vê, começa a perceber que normalmente dentro da Bíblia os recomeços são para melhor, né? Todos os recomeços que a gente vai falar hoje são de situações que estavam ruins, precárias, para algo melhor, né? Outro recomeço também, né, logo depois da história de Noé, a gente tem Moisés. Moisés passa por vários recomeços na vida dele, né? De quase morte, ali naquele rio, naquele cesto, né, de junco, descendo as águas, né? A gente há de concordar que havia o risco de morte ali naquele momento. Ele recomeça, né, a sua infância dentro do palácio, onde ele é tratado e é criado como um rei. E mais à frente ele tem outro momento de tribulação, que é o momento em que ele mata o soldado, né, do Egito, e aí ele foge, né, para o deserto, e aí outro recomeço, né, de uma situação de fuga, de constrangimento, ele vai para uma situação em que vai recomeçar a sua vida ali no deserto, até chegar ao ponto de um outro recomeço, né, que é quando ele recebe a determinação de Deus, ali naquele monte, com a sarça ardente, em que ele recebe a orientação de conduzir o povo. Então, ele recomeça ali uma outra etapa da sua vida. Então, a vida de Moisés também a gente tem vários momentos de recomeço. A gente tem a história de Abraão e Sara, né?
quer recomeço mais impactante, né, do que dois anciões, né, de 100, de 90 anos, chegarem um filho, e um filho que é um cumprimento de promessas, né, que através daquele filho seria pai de multidões, de uma grande nação. Né? Então, olha o sentido desse recomeço na vida de Abraão e Sara. Né? Nós temos Davi, com vários recomeços na sua vida. Né? Ele recomeça quando foi ungido, ele começa ali, recomeça, né, uma trajetória de vida, porque ele tinha uma como um pastor de ovelhas, guerreiro, porque enfrentou o gigante. Mas quando ele recebe a unção de que ele vai ser rei, tem um recomeço de vida. E um recomeço extremamente importante, né, na vida dele. E depois, quando ele entra em pecado, né, antes disso, quando ele é perseguido, ele recomeça a sua vida, vai lá para o fundo da caverna, passando um perrengue, né, passando uma situação complicada, e mesmo assim ele não perde a fé e restabelece a sua vida com um recomeço, né, agora como o rei do povo de Israel. Mesmo estando rei, a vida dele não está findada ainda. Ele cai em pecado, ele vai ao pó, vai ao chão, com bastante sofrimento, mas mesmo assim ele consegue se restabelecer e volta, né? Tem um recomeço também. Então, dentro dessas várias histórias de recomeço, tem um personagem na Bíblia em que eu quero deter, e ele é a base do nosso estudo, né? Que é o José. A história de José, ela é marcada por grandes recomeços, por grandes recomeços. Então, se a gente parar para analisar a história de José, que é o que nós vamos fazer hoje, nós vamos rever toda a história de José, detalhada, de forma de estudo mesmo. Né? Como eu falei outro dia, normalmente a gente vê as coisas, os personagens da Bíblia, através da pregação da palavra. Mas a pregação ela não tem tempo, né, para poder esmiuçar e detalhar um assunto, como é num estudo bíblico. Então, vamos começar falando da vida de José, que é entre os 12 filhos, né, de Jacó. Ele era o mais velho, vamos dizer assim. Eu vou. Ele se destacou muito porque ele, desde pequeno, ele demonstrou muitas virtudes, né? E ele tinha o que a gente fala que tinha uma beleza interior de coração, né? Ele era o filho mais velho de Raquel, ele não era o filho mais velho de Abraão. Por quê? Porque Raquel é a segunda esposa e o grande amor de Jacó, né? A história de fé de José, ela tem ajudado muitos homens e muitas mulheres a confiarem plenamente no único e verdadeiro Deus, além de dar prova da sua obediência também a Deus. Né? José demonstrou firmeza moral, boas qualidades como gentileza, fidelidade, veracidade durante a sua vida diária. Embora as escrituras, a Bíblia não fala, né, muita coisa sobre a infância dele, é possível a gente deduzir, é possível a gente imaginar que ele tenha crescido numa tensa atmosfera familiar, repleta de ciúme e ressentimento. Até porque ele vivia, durante os relatos que a gente tem já dele na adolescência, a gente vê que as ações dos irmãos mais velhos da primeira esposa de Jacó e de servas da sua primeira esposa, da serva da sua segunda esposa, que ele tem já, né, esses 12 filhos, é um conjunto dessas mulheres que tinham, que Jacó teve.
né, que fazia parte da cultura daquele povo, daquela época, era uma coisa normal, né, era o usual, era o padrão. Então, a gente não questiona essas coisas. Então, José era filho mais velho de Raquel, né? E talvez por ele ser o filho mais velho da esposa tão amada de Jacó, Jacó cria uma certa preferência por José. E isso gera ciúmes nos outros irmãos, óbvio. Então a gente entende um pouquinho dessa história da infância, né? E é importante a gente frisar que mesmo diante de muitas adversidades sofridas durante a sua trajetória, ele manteve-se fiel a Deus. Por quê? Porque ele aprendeu com a adversidade a ser virtuoso e sábio. E era considerado pelos antigos israelitas o modelo de todos os administradores e detentores de autoridade. Ou seja, a vida dele não inspirou somente de uma forma cristã. A vida dele foi espelhada e foi retratada, tem livros de história, né, que fora da Bíblia, que relatam a existência de José e a forma como que ele administrou o Egito, a época de grandes riquezas do Egito, porque com a crise que ele viveu, a crise que ele viveu permitiu que o Egito se tornasse muito rico, porque ele guardou as riquezas e durante o período de crise, o Egito ganhou muito dinheiro e fortaleceu muito o reinado do Egito. Então, por isso ele foi copiado e foi elogiado mundialmente, vamos dizer assim, pela sua administração. Só um instantinho, vou conectar aqui na nossa live, que parece que eu perdi a conexão. Voltei, está aqui. Bom, amados irmãos, voltando aqui, eu quero salientar a todos que quiserem fazer alguma pergunta no decorrer, pode fazer aqui, que eu vou tentar me lembrar de olhar e acompanhar aqui as intervenções, as perguntas, tá bom? Então, voltando à questão de José, ele empreendeu grandes ações e tomou decisões que levaram à paz àquela família que estava em crise, estava sempre brigando, né? Só que depois ele fala, o próprio José fala que reconhece que aquelas ações eram necessárias para que, de uma forma ou de outra, a profecia dada por Deus, anunciada a ele, se cumprisse, né? Então, isso a gente pode ver em Gênesis 15, 13, depois uma referência semelhante em Êxodo 12, 40, e lá no Novo Testamento, Atos 7, 6. Né? Então, vamos começar então, obviamente, pelo nascimento e adolescência de um jovem sonhador. Né? Quando José nasceu, seu pai ainda trabalhava para o sogro dele, Labão. Né? Como eu falei, ele foi o primeiro filho de Raquel, como também disse que era a mulher a quem Jacó amava. E a sua mãe lhe deu esse nome como expressão do desejo que ela tinha de ter mais filhos. Tanto que logo depois veio Benjamim, né, o irmão de sangue completo, vamos dizer assim, porque os outros eram meio-irmãos, só por parte de pai, como a gente fala hoje. Mas Benjamim era o irmão completo, o irmão de sangue completo de José. E Raquel teve esses dois filhos durante um longo período da vida dela de esterilidade. Né?
E ele foi muito esperado. Sua mãe o sauda como sinal da parte de Deus, né? E uma frase dela que é importante a gente frisar, está lá em Gênesis 30, 23, tirou-me Deus a minha vergonha. Ou seja, o nascimento de José tira de Raquel aquela vergonha que ela tinha de não poder ter dado um filho varão ao seu marido, a quem amava, né? Jacó tinha 91 anos também quando José nasceu. Durante esse processo, Deus manda Jacó voltar para a terra de seus pais. E atendendo às orientações de Deus, Jacó, né, sai ali das terras de Labão, partiu de Padã Arã com toda a sua família para voltar à terra de Canaã. Isso está lá em Gênesis 31, 17 e 18. Durante sua viagem de retorno a Canaã, Jacó morou em Sucote, depois em Siquém, mais tarde foi morar em Betel. Em Betel, o próprio Deus anunciou ao idoso Jacó a mudança de seu nome, que passou a ser chamado de Israel. Daí que vem a história do povo de Israel, ou seja, é essa descendência de Jacó, José e todos os irmãos dele aí. Então, essa descendência que vem ser chamado o povo de Israel. Ou seja, Israel significa aquele que luta com Deus. Está lá em Gênesis 35, 10. Depois ele, no caminho de Betel para Efrate, ou Belém, né, a Raquel morre, mãe de José, ao dar à luz a Benjamim. Ou seja, quando o Benjamim nasce, a mãe dele morre durante o parto. Depois do relato do seu nascimento, José é mencionado pela primeira vez quando tinha 17 anos. Está lá em Gênesis 37, 2. Nessa ocasião, o jovem pastoreava ovelhas em companhia com seus irmãos Dan e Naftali, filhos de Jacó, filhos que Jacó teve com Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Jacó, filhos que Jacó teve com Zilpa, serva de Leia. Sendo mais moço do que eles, José não participava das transgressões que eles cometiam. Ou seja, eles viviam, como é que se pode falar? Viviam aprontando, né? E José não participava. Porém, a gente vê que é comum o José relatar a seus pais, a seu pai, as coisas que os seus irmãos faziam, né? Então, ele vivia em pé de guerra com seus irmãos, exatamente por causa dessas coisas. Primeiro, porque ele não compartilhava com eles essas coisas que eles andavam fazendo. Depois, ele ia, né, e relatava aos seus pais, por não concordar com as ações dele, ele relatava aos seus pais o que estava ocorrendo, a seu pai, né, o que estava ocorrendo. E isso, obviamente, fez com que o seu José passasse a ser odiado cada vez mais pelos seus irmãos. E aí teve os episódios dos sonhos, né? José contou um sonho que profetizava que seus irmãos seriam seus súditos. Aí então, passaram a odiá-lo cada vez mais, né? E aí ele conta todo isso. Nesse sonho dele, ele conta que o molho de trigo, né, ou seja, aquele feixe de trigo de José crescia altaneiro, enquanto dos irmãos em submissão o rodeavam e se curvavam em reverência ao molho dele. O outro sonho, que aí isso provocou uma ira maior ainda dos irmãos, foi que José sonhou, né, que o sol, a lua
e 11 estrelas, né, que são seus irmãos, se inclinavam perante ele, indicando que não só seus irmãos, mas também seu pai e, e mãe, e evidentemente não a Raquel, né, porque essa já tinha falecido, mas talvez a principal esposa viva de Israel, né, que todos eles se curvariam. Até mesmo Jacó, com esse sonho, Jacó ficou constrangido. A gente tem que ver que Jacó, mesmo tendo um amor diferenciado pelo filho, durante esse momento, durante esse sonho, a descrição do sonho que José faz para a família, o pai dele fica constrangido com relação a isso. Isso a gente encontra Gênesis 37, próximo ali do versículo 11. Né? A gente não pode deixar que Jacó reconhecia a natureza profética desses sonhos. O fato de José ter contado seus sonhos não significava que ele tinha sentimentos de superioridade. Ele apenas dava a conhecer o que Deus lhe havia revelado. E outra coisa também, a gente está falando de um jovem de 17 anos que recebe um sonho, uma revelação de Deus, e ele obviamente vai contar isso, né? Então a gente vê que tem um certo sentido ali quando a gente fala que os irmãos não gostavam de José, né? Porque nenhum irmão mais velho vai achar interessante o seu irmão mais novo falar assim, não, mas você vai ser meu servo, você vai trabalhar para mim, né? Eu vou ser superior a você lá na frente. Então a gente tem que entender o contexto, né? E as raivas e os traumas que a família tinha, até para entender as ações. Aí, logo mais à frente, né, começa aí as tribulações de José. Estando Jacó em Hebrom, ele resolve mandar seu filho para os campos de Siquém, a fim de verificar se os outros filhos, a situação dos filhos que estavam lá cuidando do rebanho. E aí José anda 75 quilômetros até chegar a Siquém. Assim que ele chega lá, ele é informado que seus irmãos saíram de lá e foram para um lugar chamado Dotã. E ele não tinha outra alternativa e teve que caminhar mais 22 quilômetros, ou seja, 75, 77, 97 quilômetros, né, que ele teve que caminhar para cumprir a ordem e a determinação do seu irmão, do seu pai, que era conhecer os seus irmãos, ver qual a situação que os irmãos estavam lá naquele lugar. Né? Aí, os seus irmãos, quando viram ele se aproximar, eles começaram já ali planejar, começaram a tramar algumas coisas. Aí lá em Gênesis 37, 19 e 20 fala assim, eis que lá vem o sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas. Ou seja, e aí fala, veremos então o que será dos seus sonhos. Né? E aí, ou seja, eles ali já estavam indignados que eles planejavam matar a José. Porém, Rubem, né, que era o mais velho de todos, o mais velho da família de Jacó, o filho mais velho, e ele que deveria ser o favorito, né, ele foi contra o plano. Ele falou, olha, e aí ele exigiu dos irmãos que não derramasse sangue. E aí veio a ele a ideia que José fosse lançado vivo em uma cova vazia e ali deixado para perecer. Na realidade, ele tinha a ideia de que assim que os irmãos afastassem, ele ia voltar mais tarde para poder resgatar o irmão,
né, e devolvê-lo ao pai. Quando aí José chega, os irmãos, seus rebanhos, eles tiram a roupa dele, tiram aquela túnica, né, comprida, listrada, que era uma túnica especial que o pai dele havia dado, né, e aí lançam ele nessa cova profunda, de acordo com o que o irmão mais velho, Rubem, havia falado, né. Depois Rubem se ausenta, fica distante deles. Os outros irmãos sentaram ali para comer, e aí eles viram uma caravana comercial, um grupo de comerciantes que andavam em caravana sobre camelos e outros animais, de ismaelitas. Eles eram ismaelitas ou medianitas, né, que é uma raça árabe, descendente de Quetura, está lá em Gênesis 25, 1 a 6. Eles faziam uma rota comercial que ligava a Síria até o Egito, né? Vendendo as especiarias e outras mercadorias, entre elas escravos, né? Então Judá propôs então vender seu irmão para aqueles mercadores, né? Em vez de deixá-lo para morrer naquela cova. Por quê? Porque Judá reconheceu ali uma oportunidade dupla, né? Eles iam se livrar do seu irmão sem derramar sangue, né? Que ele ia ser levado para outro lugar e vendido como escravo. Na cabeça dele, ele estaria ali isento do sangue do irmão e ainda ganharia um tanto de dinheiro, 20 moedas, 20 ciclos de prata, né? Aí ele fala, disse Judá, não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão e da mesma carne que nós. Gênesis 37, 27. Né? E, obviamente, como eu falei, a venda ia trazer 20 ciclos de prata para ele, que era o preço médio de um escravo à venda naquela época. Né? E com essa proposta todos concordaram. E José foi rapidamente tirado da cova, apesar do clamor dele, né, pedindo compaixão, ele mesmo assim foi entregue aos mercadores como um escravo para ser vendido. Foi vendido já ali como escravo. Quando a caravana já ia bem distante, Rubem volta e aí ele recebe a notícia. Né? E aí ele, alarmado e triste consigo mesmo, ele rasga a sua roupa, né? Ou seja, ele faz uma demonstração de arrependimento e desespero, e aí ele procura seus irmãos. E aí, sabendo da sorte de José, e principalmente da impossibilidade de recuperar, os irmãos dele o convenceram, né, a compartilhar daquela história na tentativa de encobrir o crime que eles haviam cometido. Por que crime? Porque da mesma forma que existia o comércio de escravo, você pegar alguém que era livre e vendê-lo como escravo era um crime na época, né? E aí eles começam a disfarçar, que eles pegam a capa de José e passam em sangue fresco de um cabrito, né? E aí leva para o pai aquela capa ali toda ensanguentada, e aí eles, fingindo uma certa inocência, né, eles perguntam se José reconhecia, se Jacó reconhecia aquela túnica. E obviamente Jacó responde, é a túnica do meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Gênesis 37, 33. Jacó ficou tão triste, né, com a perda do filho, que ele se negou a ser consolado. Ele preferiu ficar um bom período ali, naquela situação de luto, né, de falta de consolo pela morte do filho querido.
Está lá em Gênesis 37, versículo 34 e 35, para quem quiser compartilhar. Bem, irmãos, todos devemos concordar que não é essa chegada, né, de José literalmente ao fundo do poço, a uma cova, né, a uma sepultura grande, que seria isso, colocado lá no fundo e depois retirado e vendido como um escravo, né? Para muitos, isso seria o fim, né? Isso era o fim. Imaginem essa situação na vida de qualquer um de nós, de sermos arrancados, né, das nossas casas, dos nossos lares, e formos vendidos como escravo para alguém, né, que ainda existe a escravidão no mundo até hoje, infelizmente, para a gente trabalhar em troca de comida e sobrevivência. Né? Essa é a situação de José. Só que aí começa a acontecer os recomeços da vida de José. Né? Porque eles levaram José e o venderam a Potifar. Né? Potifar era um comandante da guarda real do faraó. Está lá nos versículos, no capítulo 37 de Gênesis, 37 e 28. Versículo 36 também, e no 39, 1. Né? E aí você fala, mas espera aí, ele como um escravo, e a gente pode falar que é um recomeço? Porque o grande objetivo da vida de José era se cumprir aquelas profecias. E aí José recomeça como um servo, como um criado, como um escravo na casa de Potifar. Só que, como eu falei, José ele não se desvia da sua fé. Ele não se desvia dos seus preceitos. Ele não se desvia do aprendizado que ele recebeu. E ele não se afasta de Deus. E Deus é com ele. E como assim? Por quê? Porque Potifar deu tarefas ao seu servo. E todas as tarefas dadas, né, a José, ele fazia com esmero, com cuidado, e aquelas tarefas prosperavam. Tudo que era colocado na mão de José para que ele cuidasse, prosperava e ia bem. E isso isso salta aos olhos de Potifar, né? E aí a gente fala assim que essa escravidão foi o melhor que poderia ter acontecido a José. Apesar de José não compreender o que estava acontecendo, Deus estava utilizando essa situação para conduzi-lo a um magnífico futuro, que de outra maneira não acontecia, ou não aconteceria. Nas aulas passadas que eu mencionei a questão da tribulação, que às vezes a tribulação serve de aprendizado, serve de um rumo, de um norte, né? Então, a gente vê que na vida de José também, esse momento que ele passa na casa de Potifar, ele mostrou ser diligente, digno, fidedigno, granjeando o respeito, ou seja, adquirindo o respeito e a confiança do seu dono, porque era um dono. E aí a Bíblia fala o seguinte, vendo que Potifar, que Deus era com José, fazendo-em prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia, decidiu Potifar promovê-lo a supervisor com responsabilidade sobre todas as questões domésticas. Ele se tornou um mordomo, né? E o mordomo já não tem tanto status de escravo, né?
O mordomo ele passa a ser um administrador. Ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de decidir as coisas ali da casa, né? E tudo isso faz com que, principalmente, José aprenda a administrar. Por que eu falo que ele aprende a administrar? Porque até então ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele era alguém do campo. Ele é alguém que cuidava de animais no campo. Ele não tinha esse conceito da administração. E ele foi levado como escravo ali muito novo, né? Então ele passa ali na casa de José, de Potifar, um período, um recomeço, mas um recomeço com aprendizado. Né? Então a gente pode ver que aquele período ali serviu de extremo aprendizado na vida dele. E ele vai absorvendo esse aprendizado e cada vez mais as coisas vão melhorando. Né? E aí, a continuidade do plano de Deus, a gente pode presumir que José se tornou um homem bonito, né? Pela forma com que a esposa de Potifar o persegue e quer estar junto a ele. Então a gente deduz que ele era um homem formoso, um homem bonito para a época. E a mulher de Potifar se sente atraída por aquele servo bonito, né? Acredito eu que talvez ela já tivesse até o hábito de ter essas ações com os outros servos, com os outros escravos. Mas José se mantém firme, não somente com relação ao que lhe era ensinado, com relação aos princípios de Deus, mas em respeito à autoridade do seu senhor, Potifar. Né? Ele se nega a dormir com aquela mulher, né? E aí ele foge. Né? Lá em Gênesis 39, 12, ela fala para ele, deita-te comigo. E aí ele foge dela. E aí ela arma uma situação, ela faz uma fraude com relação à vida de José e joga uma situação para os servos, falando que era José que tinha tentado abusar dela e por isso ele é condenado, condenado não tinha uma espécie de julgamento para isso, ele era mandado para a prisão, foi mandado para a prisão. Suspeita-se que Potifar não acreditou 100% na esposa. Por que tem alguns estudos que acreditam isso? Porque, na realidade, esse tipo de ação de um servo, de um escravo, ou um servo, ou um subordinado, que cometesse tal ação contra o seu senhor, o senhor tinha total autonomia, total autoridade para matá-lo. Né? Isso era o esperado. Né? Então, acredito eu que, por essa razão, por Potifar, primeiro gostar de José, ver nele que Deus era com ele. Segundo, por talvez não acreditar na sua esposa, ele não manda matar José e manda levá-lo para a prisão. Ou seja, naquele momento, José novamente vai para o fundo do poço, vai lá para a prisão. Né? E aí, novamente, se a gente parar por aí na leitura, parar por aí no contexto da história, apesar que a maioria dos irmãos sabe o desenrolar da história, mas se a gente parar por aí, fica aquela história. Nossa, o homem tinha tudo para dar certo e foi parar numa prisão por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira. Mas isso
na verdade, não foi grande, não foi o que ocorreu. No começo da prisão de José, ele foi muito maltratado, né? Lá no Salmo 105, 18 e 19, fala sobre José, fala o seguinte: feriram-lhes os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra de Deus o provou. Né? E a vida de José, por ele ter decidido ser fiel, independente do que viesse lhe acontecer, Deus era com ele. Sobre ele a sua benignidade, e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Está lá em Gênesis 39, 21. Na prisão, José tem um novo recomeço. Né? Tem um novo recomeço, que é quando o carcereiro, ele entra nas graças, ele entra, ou seja, ele passa a ser bem visto pelo carcereiro. Então cessam-se aquelas agressões, aquela situação, e ele é bem visto, né, pelo carcereiro. E na prisão, Deus mais uma vez intervém. Né? E aí, o capitão da guarda dá uma atribuição para José dentro da cadeia. Ele não fica mais preso aos grilhões, e ele fica como se fosse, como se tivesse um cargo de confiança, né, sobre os outros presos. Então, licença, que tem um mosquitinho aqui bravo. Já foi embora. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu falo para os irmãos perguntar, caso necessário, mas eu esqueço de olhar aqui, irmãos. Eu vou... Amém, graças a Deus. Bom, lá, irmão, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Né? Estamos aqui, vou tentar acompanhar aqui e ver as intervenções dos irmãos. Bom, vamos lá. Mesmo ali na prisão, José, ele recebe a intervenção do Senhor, e aí ele recebe um cargo, passa a ter um cargo de confiança sobre os outros presos. Inclusive, na cadeia ali, tinham 2 presos, que eram presos, não fala muito o motivo pelos quais eles estavam presos, mas tinham 2 presos, de certa forma, importantes ali na prisão. Né? Um era o copeiro, né, o chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros do reino. Né? E aí eles disseram que tinham tido um sonho estranho e que não podiam compreender o seu significado. Aí depois, José, sempre quando ele fazia a interpretação de sonho, ele nunca falou que era ele que interpretava. Né? Isso é bom a gente frisar. Sempre ele coloca ali que a interpretação é de Deus e que ele só é usado para saber falar através dele, que ele é apenas usado para isso. Né? E eles disseram que tinham tido um sonho e que não podiam compreender o seu significado. Aí José faz a definição, ou seja, o significado do sonho dos 2. Que em 3 dias o chefe dos copeiros seria reintegrado à antiga posição e daria o copo nas mãos do faraó, ou seja, que ele voltaria a servir o faraó, que era uma honra para aquela época, como fazia antes. E que o outro, né, o outro morreria, né, seria condenado à morte também em 3 dias. Né? Quanto ao chefe dos padeiros, em 3 dias seria condenado à morte.
E José fala com o chefe dos copeiros, olha, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim, me dá uma forcinha lá. Ou seja, José não ficou ali, de certa forma, parado, esperando as coisas acontecerem. Num primeiro momento em que ele teve uma oportunidade de um perdão do faraó, que é só quem poderia libertá-lo ali daquela prisão, né? Que ele tinha ali uma certa autoridade, mas ele estava preso. Era o faraó. E aí ele interpreta o sonho do chefe dos copeiros, né? Que era uma espécie de autoridade, vamos dizer assim, que é quem servia o faraó, quem estava próximo ali do faraó. Ele pegou e falou com ele, olha, quando você estiver lá do faraó, lembra de mim, fala de mim com ele lá. Como diz nos dias de hoje, dá uma forcinha lá para mim, né? Me indica lá para poder eu sair daqui. De certa forma foi isso que José fez. E aconteceu que no terceiro dia, que era o aniversário de nascimento do faraó, ele deu um grande banquete, né, e reabilitou o copeiro-chefe, mas mandou enforcar o padeiro, né, da mesma forma que como havia sido interpretado. Gênesis 40, 20 a 22. Tá esse pequeno trechinho aí desse momento. Só que o copeiro volta para trabalhar e ele não fala nada. Né? Quando a gente está falando assim dessas histórias, a gente tem uma tendência de ir colocando os acontecimentos um sobre o outro, assim, de forma instantânea. Né? Na verdade, não. Quando a gente fala que depois que o copeiro volta lá para o reino, 3 dias depois, aí teve, né? Ele não falou nada de José com o faraó. Se passaram 2 anos, ou seja, José permaneceu ali naquela cadeia, naquela prisão, por mais 2 anos, até o dia em que o faraó tem um sonho, né? Aliás, ele tem 2 sonhos estranhos, e aí ele chama todo mundo para poder interpretar, os seus magos, os seus cientistas, os seus pensadores, chamou todo mundo. E ninguém teve condições de interpretar e dar uma explicação aceitável daqueles sonhos do faraó para o faraó. E aí é que o mordomo se lembra, opa, tem um cara, tem uma pessoa, tem um escravo lá na cadeia, que ele sabe interpretar sonhos. E aí sim, ou seja, 2 anos depois, ele fala com o faraó sobre José e o faraó manda chamá-lo. Né? E aí tem os 2 sonhos para explicar. E no primeiro sonho ele viu 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas. E no segundo sonho ele viu 7 espigas de trigo mirradas, ou seja, fraquinhas, sem grãos, que comiam 7 espigas granadas e belas, bonitas. E, como eu falei, nenhum sábio ou mágico do Egito foi capaz de decifrar esses sonhos. Foi quando e aí foi chamado e aí novamente José é chamado, e aí ele chega e fala: é Deus que dará ao faraó uma resposta de paz. Quando ele fala isso, significa que a questão da humildade e do reconhecimento de José com relação à fé que ele tinha
e a autoridade de Deus, ele dá o crédito. Olha, é Deus que dará ao faraó uma resposta de paz. Gênesis 41, 16. E aí José faz a revelação, que os dois sonhos tinham o mesmo significado. Né? Aí os irmãos já, né, em muitas e muitas pregações já vimos. Né? Então, 7 anos de muita fartura, de muita produção agrícola no mundo todo, né, em todo o reino, e depois 7 anos de muita miséria, de muita fome, de muita falta de alimentos. Né? E então, José... e aí o faraó, além da tradução do sonho, o faraó já, na interpretação do sonho, o faraó fica intrigado com a sabedoria daquele jovem, que ainda era jovem José neste momento. Né? E aí pergunta a ele o que ele devia fazer então. Aí José dá toda a dica, olha, você tem que armazenar, você tem que nomear alguém para que cuide disso para o senhor, né, para o reino, em que vai administrar toda essa fartura, armazenando de forma correta, guardando os grãos que se pode guardar, de forma sábia e bem protegido, bem estruturado, e para que depois se consiga proteger e ter alimento para o povo no período de crise. Né? Agora, José é um escravo liberto, a idade dele, neste momento, está lá em Gênesis 41, 46, tem aproximadamente 30 anos, quando acontece isso, ou seja, 13 anos de servidão, né? Que ele foi ritualmente adotado pelo faraó egípcio. Né? E aí ele recebe um novo nome, passou a se chamar Zafenat Paneia. Né? Nos livros de história que fala de José, é esse nome que aparece, como um grande administrador do Egito, na época de riqueza do Egito. Tá? Então, quem quiser pesquisar sobre a história fora da Bíblia com relação a José, procura esse nome, Zafenat Paneia. Também, aí o faraó lhe dá uma esposa, que era filha de um sacerdote On, numa cidade chamada, que foi depois virou, o nome da cidade virou Heliópolis, né? Que é o centro de cultura do sol. E aí José acompanha todo esse processo e as coisas aconteceram exatamente como ele havia previsto. Ou seja, durante os primeiros 7 anos, ele foi previdente, né? foi precavido e conseguiu construir armazéns e silos e guardar todos os grãos que eram produzidos, que sobravam da grande quantidade produzida. Ele foi guardando, né? E aí ele começa a desfrutar de prestígio e riqueza, e bem como de felicidade, né, pessoal. Ele passou nesses 7 anos de coisa, a sua esposa deu a ele 2 filhos, Manassés e Efraim. Né? Então, quando a gente fala de recomeço, né, a vida de José é um exemplo clássico disso. Né? Quantos recomeços numa única vida? Quantos momentos de angústia, de aflição, porque a gente há de concordar que mesmo ele sendo servo de Deus, seguindo os conceitos, seguindo os princípios, né, seguindo a vontade de Deus, ele foi parar na prisão. Né? Quer tribulação tão imensa quanto essa? Né? Foi ferido na prisão, foi machucado. Né?
E aí ele tem um recomeço. E aí esse recomeço passa a ser como o governador do Egito, né? Recebe uma esposa, recebe riqueza, filhos, né? E aí a gente vê que recomeço de vida, né? E aí logo depois disso ele tem muito rapidamente, vamos dizer assim, porque o momento de alegria passa rápido, né, irmãos? Se a gente for pensar na vida aí, os momentos que a gente tá bem, que a coisa está fluindo, que lá vai, quando a gente para assim para pensar, não, mas foi tão rápido que passou, é assim mesmo. Ou seja, a gente pode falar que subitamente esses 7 anos se findaram, né? E começaram um período de escassez. E ele, como governador, ele pessoalmente supervisionava a distribuição do cereal para o povo que estava faminto, né? E ele tinha sido tão previdente, tão bom administrador, ele aplicou tão bem aquele conhecimento, aquele aprendizado, que o que ocorreu? Que o que ele guardou era suficiente para o Egito e, principalmente, ele tinha condições de vender para as outras nações, né? Principalmente porque, como fala lá em Gênesis 41, 57, a fome se agravou para toda a terra. Aí a gente vê que o aprendizado dele lá no período de Potifar é importante até no momento em que ele se torna governador. Então, quando eu falo que às vezes a tribulação ela vem para nos ensinar alguma coisa, para que nós venhamos a aprender alguma coisa, é porque quando acontece o recomeço, quando acontece a saída da tribulação, quando vem aquele recomeço, a gente está mais forte, mais preparado e mais em condições de prosseguir. Bem, amados irmãos, eu não vou dar conta de terminar o estudo conforme o nosso tempo. Eu vou deixar aqui, vou pedir uma pausa. Nós paramos aqui no momento em que José vai encontrar os seus irmãos, né? E aí estabelecer um novo recomeço, né? Um novo recomeço da família, né? Um recomeço com seus familiares. Então, a gente percebe, né, que daqui para frente a história de todos, a maioria conhece as histórias, então a gente vê que José consegue restabelecer, né, o vínculo familiar. Né? Ele usa alguns estratagemas, algumas coisas de sabedoria, coloca o dinheiro, né, na primeira vez que os irmãos vêm comprar alimentos, os irmãos não o reconhecem, e aí ele faz a venda, ele finge não acreditar neles, né, porque eles falam dos irmãos, mas eles não relatam bem a existência de José e nem Benjamim. Aí ele havia reconhecido os irmãos, mas e aí muitos falam assim, mas como que ele não reconheceu, não foi reconhecido pelos irmãos? Primeiro, não se podia, como eles eram de uma nação estrangeira, eles não poderiam olhar fixamente para o governador. Eles tinham que ficar quase que o tempo todo naquela posição de subserviência, né? Ou seja, como ele havia previsto lá, né? Eles estavam de cabeças baixas diante de José, por isso que eles não reconheceram, né? E também pela transformação física de um jovem de 17 para um senhor agora já de 37 anos, né? 39 anos, porque
eles apareceram ali já 2 anos depois do momento de crise. Né? Tá. E aí José fica com um dos irmãos, vende os alimentos, mas manda colocar dentro dos sacos de cada, porque cada irmão levou um sactel de dinheiro para comprar o alimento. E aí, dentro dos sacos de cada um, Moisés manda que os servos colocassem de volta o dinheiro. E é importante a gente frisar isso, porque isso tem todo um sentido, né, que José usa. E aí eles vão, e aí José exige que eles tragam o irmão mais novo, para confirmar se a história deles era verdadeira. E aí, no caminho, eles percebem que o dinheiro está no meio dos grãos. Né? Que o dinheiro estava no meio dos grãos. A hora que eles chegam lá, na casa de Jacó, na casa do pai deles, eles percebem que todo o dinheiro estavam lá. E aí, eles voltam, mesmo com muita relutância de Jacó, eles voltam para comprar mais alimento depois de um tempo. E aí levam Benjamim e levam o dobro do dinheiro. Né? Porque o dinheiro que havia retornado, que eles ficaram com medo deles serem acusados de terem roubado. Né? E aí eles colocam todos levam de volta, trazem novamente para comprar mais alimento, mas dessa vez trazem um dobro do dinheiro para comprar. E devolver aquilo que foi da primeira compra. Né? Aí, quando José vê o irmão, né, de sangue ali, ele se compadece, ele se revela para os irmãos, faz um banquete para aqueles irmãos, e naquele momento, ele pega e se revela para os irmãos, chora, eles se prostram diante dele, reconhece, acredito eu, que os sonhos do irmão haviam se revelado. Depois disso, eles vão embora e interessante, eu mudei o tempo da história de Benjamim. Né? Eles vão embora, aí para voltar, aí José manda colocar o dinheiro de novo e manda colocar a taça, uma taça de prata, uma taça específica lá de José, nas sacas que Benjamim ia levar. E assim que eles estão saindo da cidade, né, os soldados, os servos do José, vão atrás dele e falam assim, olha, vocês roubaram quem te fez o bem, vocês fazem o mal com quem faz o bem. E aí ele começa a investigar as sacas ali, encontra o dinheiro, encontra nas sacas de Benjamim aquela taça. Isso José havia feito. E qual o objetivo disso? É porque José, até então, ele não tinha certeza se o coração dos irmãos haviam se modificado. Porque José acreditava que Benjamim talvez estivesse sofrendo os mesmos ciúmes, as mesmas condições em que ele viveu na sua adolescência. E aí ele fala que vai prender Benjamim e que os outros estavam livres, porque só na saca de Benjamim que estava a taça e que os outros estavam livres para ir embora. Neste momento, um dos irmãos de Benjamim fala que pede a José misericórdia e pede para ficar no lugar de Benjamim, porque ele sabia que o pai dele não suportaria o sofrimento de perder Benjamim também. Né? E aí, neste momento, José tem a percepção de que
o coração dos irmãos haviam sido modificados, né? Que ele se dispôs a ficar preso, né, para permitir que o pai dele não sofresse aquela situação mais. Então, irmãos, neste momento, José tem aí a convicção da mudança de coração dos irmãos. No desenrolar da história, ele traz Jacó para morar com ele no Egito e estabelece, pede ao faraó e é cedida à família de Israel, né, as melhores terras da região para que eles ficassem e eles habitassem ali. Tudo debaixo, aí sim, debaixo do poder e da autoridade de José. Eu não quero me prolongar, se me for permitido, eu faço o encerramento. Eu acho que vai ser possível sim, numa outra oportunidade. Né? Na primeira semana nas 2 primeiras semanas de janeiro, não vai ser possível por causa da sequência de cultos, né, dos 12 dias. Mas acredito eu que logo em seguida talvez seja permitido eu retornar e fazer a conclusão do estudo, que é muito importante, que ainda será oportuno falar de recomeços e de recomeços tão valorosos e tão importantes quanto esses que ocorreram na vida de José. Amados irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, né? Quinta-feira, dia 31. Isso, deixa eu ver, quinta-feira, 31. Isso mesmo. Quinta-feira, 31, 2 cultos da virada, às 9 horas da manhã e às 21 horas. Né? Se programe, venha passar esse momento aqui na casa de Deus, agradecendo principalmente pela oportunidade do ano que vivemos, debaixo de crise, debaixo de situações difíceis, mas principalmente pedindo para que esse recomeço, esse ano que se inicia, que ele realmente possa representar um recomeço em nossas vidas e que possamos recomeçar debaixo da unção e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e que tenhamos uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.